Duas histórias que comprovam que a inteligência dos lobos pode ser equiparada à humana. Se você não acredita, fique e comprove. Esse é o Ordinário e hoje você verá um compilado de duas histórias sobre lobos. Já clica no like, se inscreve caso for novo por aqui e vamos nessa! Um lobo fantasma ou um lobisomem local? Um híbrido derivado do cruzamento de um puma com um lobo ou um animal com sede de vingança. A cidade de Custer, nos Estados Unidos, teve um prejuízo financeiro enorme causado por um lobo que abatia suas vítimas apenas por prazer. Foram 9 anos de perdas, gados mutilados e muitos mistérios envolvidos nessa história, inclusive uma vítima humana. Um animal que agia estrategicamente, calculando com exatidão quando e onde atacar. Tudo era tão bem elaborado que as autoridades não acreditavam que um lobo era dono de tamanha inteligência. Esse é o Ordinário, e hoje você irá conhecer a história do lobo de Custer, que abateu centenas de gado e até mesmo um humano. Ele causou um prejuízo de milhares de dólares e sua história virou uma verdadeira lenda na região. Já deixa o like nesse vídeo e vamos nessa! 1911, Custer, Dakota do Sul, Estados Unidos. Em uma pacata cidade no início dos anos de 1900, um animal abrasado de ira analisava cuidadosamente o dia a dia dos moradores locais, e durante alguns anos a sua vingança seria aplicada de forma eficaz e sangrenta. A cidade, de clima seco, é rodeada por desertos e também alguns canyons, escondendo animais como pumas e lobos cinzentos em suas mediações. A população local já estava acostumada a ver esses animais tentando invadir os currais ou até mesmo atacando seu gado durante a pastagem. Por isso, armadilhas estavam por toda a parte para evitar perdas de gado, já que esse era o único meio de sobrevivência até o momento daquela cidade. E se você é das antigas aqui no canal, sabe que sim, lobos cinzentos vivem em quase todos os ambientes, inclusive nos desertos. Pumas são animais solitários, porém lobos vivem em alcateias e não faziam muitos meses que alguns fazendeiros tinham dizimado um bando de lobos cinzentos. Pela história contada, apenas um lobo escapou das armas dos fazendeiros, mas que até mesmo os filhotes teriam sido abatidos. O que aqueles homens não sabiam é que o lobo que tinha escapado era o alfa daquela matilha e que, além de sua alcateia, ele tinha perdido sua companheira e seus filhotes. Uma alcateia de lobos é liderada por um casal de alfas que permanecem juntos até o fim de suas vidas, e tal acontecimento teria feito um lobo alfa se tornar um lobo solitário, cego de fúria contra os humanos que tiraram tudo que ele possuía. Foi aí que um plano começou a ser executado, mas não por parte dos humanos, e sim pelo lobo. O lobo voltou e provou que a inteligência animal pode ser cruel. E antes de continuar, você já conhece o meu novo canal? Lá eu te ensino tudo que eu sei sobre o YouTube e não cobro nada por isso. Se inscreva quando terminar esse vídeo e apoie minha nova frente de trabalho. O link estará na descrição. Os ataques eram sempre à noite. O lobo entrava na cidade e ia direto para os currais e estábulos, atacando mortalmente o gado entre bovinos e cabras. E com o tempo, até mesmo cavalos foram suas vítimas, mas esses ataques pareciam ser minuciosamente orquestrados, pois tiveram uma ordem e uma evolução. As primeiras vítimas foram as cabras. O lobo começou atacando uma ou duas e se alimentando delas. Depois, ele foi aumentando esse número e também sua crueldade, pois ele não abatia somente para se alimentar, mas sim por vingança ou puro prazer. Depois, bovinos começaram a ser o alvo. Vacas amanheciam com suas patas traseiras quebradas e com muitas mordidas nos membros inferiores e pescoço. Raramente o animal enchia sua barriga com a carne do gado. Era como se ele estivesse mandando um recado para os humanos. A cada manhã eram dezenas de animais amanhecendo abatidos, todos eles com as patas quebradas e com mordidas por todo o corpo.
armadilhas foram colocadas nos currais, estábulos e nas possíveis entradas das fazendas por onde o lobo poderia passar. Mas o lobo evitava as armadilhas, pois passava por elas sem desarmá-las. Os cachorros da fazenda também eram executados e nada parecia proteger com eficiência o gado. Uma noite, um dos fazendeiros avistou o lobo. Se tratava de um lobo de cor branca. Rapidamente ele pegou sua espingarda e atirou contra o animal, que desapareceu na escuridão. Agora, toda a cidade já estava em pânico. O prejuízo financeiro para os fazendeiros era realmente significativo, e o comportamento do lobo fez com que várias lendas fossem criadas para tentar explicar os acontecimentos. Falaram que o lobo se tratava de um fantasma de uma índia que teria sido executada friamente quando a cidade foi fundada, e agora ela estaria se vingando, causando prejuízo aos principais criadores de gado. Outros boatos afirmaram que seria um lobisomem, membro da própria comunidade, e que para não atacar humanos ele atacaria o gado, e ainda levantaram a hipótese do animal ser um híbrido de um lobo com puma, devido à tamanha habilidade de passar pelas armadilhas sem ser pego nelas. Os fazendeiros se organizaram e foram atrás do lobo com seus cavalos, mas não encontraram nem o rastro dele, e para surpresa de todos, até mesmo os cavalos começaram a ser atacados pelo lobo. Era como se o animal observasse tudo de longe e agisse de acordo com as possibilidades para que o seu plano de vingança continuasse a funcionar. Até uma recompensa no valor de $500 foi colocado em troca da cabeça do lobo. O pesadelo durou cerca de 9 anos. Nesse meio tempo, um viajante morador de rua que passava pela cidade foi encontrado sem vida, com muitas mordidas pelo corpo. A polícia acreditava que ele teria dormido na rua e que o lobo enfurecido teria cruzado seu caminho, o fazendo mais uma de suas vítimas. Em 1920, o prejuízo financeiro de perdas de gado estava em aproximadamente $25 mil, que, se corrigido de acordo com a economia do ano de 2016, chegaria ao valor de $300 mil de prejuízo. Os jornais o chamavam de monstruosidade da natureza, o mais cruel e bem-sucedido animal fora da lei, o sagaz e o mestre do crime do mundo animal. Tiveram semanas que o lobo teria abatido até 30 vacas. A situação estava insustentável e o xerife da época decidiu contratar um caçador profissional para dar fim ao problema e também às especulações. O caçador H.P. Williams foi até a cidade e acompanhou todo o drama por meses, tentando rastrear o animal que aparecia e desaparecia de forma muito misteriosa. Williams colocou armadilhas pelo deserto, com presas vivas e abatidas dentro. O caçador sabia que conseguiria, pois o lobo não era tão jovem assim, afinal 9 anos já tinham se passado. Williams banhava seus sapatos com o cheiro de outros animais para não deixar cheiro humano no solo, e assim, depois de muita persistência, o lobo branco foi capturado em uma das armadilhas de Williams e abatido com um único tiro na cabeça. O lobo realmente já estava velho, com alguns dentes faltando e muito magro. O caçador estimou que ele tivesse por volta dos seus 12 anos ou mais. O pesadelo da cidade de Custer teve um ponto final e aquela população aprendeu a duras penas que não se tira a matilha de um lobo alfa sem ter nenhuma reação destrutiva em troca. Aparições rápidas, dezenas de gados abatidos, ataques a pessoas e uma inteligência nunca antes vista. Um animal dotado de um faro capaz de identificar os tipos de armas que seus perseguidores portavam e com uma capacidade de raciocínio quase que humana. E se eu te contasse que um lobo cinzento pode se tornar um verdadeiro pesadelo vivo quando usa o seu intelecto para amedrontar seus opositores? Você acreditaria? A verdade é que alguns animais se destacam em meio aos humanos por uma simples característica: a sua crueldade.
Esse é o Ordinário, e hoje você irá conhecer a história do lendário fantasma cinza, o Lobo de Montana. E se você acha que já viu de tudo sobre histórias envolvendo animais, saiba que as habilidades desse lobo irão sim te surpreender. Por isso, já clica logo no botão do like, é de graça, apenas um clique e ainda ajuda muito o nosso trabalho. Se ainda não é inscrito, considere se inscrever. Clique no like e vamos nessa! O estado de Montana é famoso por sua alta população de lobos cinzentos. A região fica na divisa com o Canadá e por isso o trânsito desses animais é muito comum por lá. O abate de lobos cinzentos é proibido por lei desde 1930 e atualmente os lobos têm se tornado um problema real. A capacidade de adaptação a diferentes terrenos e climas que os lobos cinzentos possuem, somados à sua inteligência e à proibição da caça, tem feito que seus números sejam altos no estado de Montana, e com isso, herbívoros como alces e veados têm desaparecido drasticamente. Hoje, os lobos não possuem mais medo dos humanos e em 2005, um estudante canadense que estava morando no estado de Montana teve sua vida ceifada por uma matilha de lobos cinzentos enquanto fazia uma trilha em um local comum para acampamentos. Mas não é de agora que lobos cinzentos têm aterrorizado o estado de Montana. Isso começou há mais de um século atrás. 1915, Condado de Judith Basin, Montana, Estados Unidos. Em um cenário onde paisagens secas e lindas montanhas se misturam, uma história aterrorizante marcou a população do Condado de Judith Basin, no estado de Montana. Era fim de tarde de um dia de outono e o fazendeiro local Ian Neal estava colocando suas cabras para dentro do curral. Ao contá-las, percebeu que faltavam duas. Foi aí que ele se atentou para o fato de que seus cachorros não paravam de latir já há alguns minutos. Guiado pelo som dos latidos, Neal caminhou alguns metros e se deparou com um lobo branco enorme, se alimentando de duas cabras, enquanto seus dois cachorros assistiam tudo sem se aproximar, apenas latiam. Ao ver o homem, o lobo fugiu, entrando na mata e desaparecendo feito fumaça. Neal ficou perplexo. Era início do outono e geralmente nessa época do ano os lobos não se aproximavam das fazendas, pois tinham muitas presas em seu habitat. Era costume na região, no final do outono, quando não demoraria muito para nevar nas altas montanhas, os fazendeiros colocarem armadilhas para lobos e as deixarem até o final do inverno. Pois quando a montanha começava a ficar branca de neve, os lobos desciam em busca de presas. Com as armadilhas e um espaço de pastagem limitado nessa época do ano, os rebanhos ficavam protegidos. Um lobo no início do outono, tão próximo assim da fazenda, era de chocar qualquer um. Mas um lobo do tamanho que Neal presenciou era ainda mais inacreditável. O fazendeiro avisou os demais criadores de gados, e alguns deles nem acreditaram nele, pois quando Neal se referiu ao lobo, ele disse: "Ele é do tamanho de um bezerro", informação ao qual mais tarde se confirmaria. Os dias passaram e mais um ataque aconteceu. Na fazenda vizinha, cabras e ovelhas foram atacadas durante a noite. Dessa vez ninguém viu o invasor, mas ligaram o acontecido com a história que Neal tinha contado dias antes. Não dava mais para esperar o final do outono para colocar as armadilhas. Nesse ano, os fazendeiros se adiantaram, mas elas não eram capazes de intimidar o enorme lobo. Dia após dia, ovelhas e cabras eram abatidas durante a noite. Nenhuma armadilha era desarmada, como se o lobo se transportasse como fumaça. Uma segunda testemunha viu o invasor noturno e realmente se tratava de um grande lobo. Um outro fazendeiro que tinha o costume de caçar gansos estava em sua última caçada do ano antes do inverno chegar e os gansos migrarem.
Era bem cedo, no início da manhã. Ele e seu cachorro andavam à procura dos gansos, mas o que encontraram foi um caçador mais forte do que eles, o lobo. O lobo saiu do meio da floresta, pulando sobre o cachorro e cravando seus dentes no pescoço do cão. O homem ficou com medo de atirar e ferir seu companheiro de caça, mas desferiu golpes no lobo com a parte de trás da sua espingarda. O lobo soltou o cachorro e pulou bem no rosto do homem, mordendo seu nariz e o ferindo gravemente. Assim como um fantasma, o lobo desapareceu. O homem conseguiu retornar para casa, mas seu cachorro perdeu muito sangue e sua vida se esvaiu antes que eles pudessem chegar à civilização. O caçador de gansos escreveu o lobo exatamente da mesma forma que o fazendeiro Neil, grande como um bezerro, que aparecia e desaparecia como fumaça. Os anos se passaram e todo outono e inverno, o lobo de cor branca, que foi apelidado de fantasma cinza de Montana, fazendo menção à fumaça que aparece e desaparece rapidamente, dava as caras naquela região, abatendo o gado e atacando humanos que se colocavam em seu caminho. Nenhuma vítima fatal humana foi feita, mas estima-se que pelo menos 4 homens tenham sido feridos pelo lobo. O gado sofreu por muitos anos. Eram dezenas de cabras e ovelhas que o lobo abatia, sem se deixar capturar por nenhuma armadilha. Todos os anos, os fazendeiros da região esperavam o lobo descer as montanhas no outono e organizavam uma caça a ele, que na época era permitida. Mas a astúcia desse animal começou a deixá-los com medo. As armadilhas espalhadas em meio à mata não eram desarmadas. Os homens colocavam presas vivas nas armadilhas e ficavam de tocaia esperando a fera aparecer para que eles pudessem atirar. Isso foi feito por anos e um comportamento se tornou padrão. Nas armadilhas em que os homens esperavam o lobo com armas de fogo, o fantasma cinza se aproximava, parava atrás de um arbusto ou árvore, cerca de 30 metros dos homens, respirava o ar e sumia, deixando a presa oferecida na armadilha para trás. Já nos locais onde os homens os esperavam com facas, o lobo se aproximava um pouco mais, cerca de 15 metros de distância da armadilha, mas ele também parava sempre atrás de alguma coisa, cheirava o ar e saía correndo. Devido a esse comportamento, os fazendeiros que preparavam as emboscadas para caçar o lobo começaram a dizer que acreditavam que o animal em questão conseguia sentir o cheiro da pólvora. Por isso ele não se aproximava muito quando os homens que o espreitavam estavam com armas de fogo, e que ele sentia também o cheiro do metal das facas, mas precisava ficar um pouco mais perto para isso. Muitas vezes foi relatado que, mesmo estando distante, o lobo olhava na direção do esconderijo dos caçadores e rosnava. À noite, era possível ouvir os uivos vindos da mata todas as vezes que o lobo chegava na região. Era como se ele avisasse que a temporada de caça estava aberta. Em 1926, Neil, o primeiro fazendeiro a ver o lobo, percebeu que seus cachorros estavam latindo muito à noite e sabia que o invasor era o fantasma cinza de Montana. Ele pegou sua espingarda e, ao sair de casa, conseguiu ver o lobo rondando o curral, analisando onde e como podia entrar. Neil atirou, mas acertou uma das pernas do lobo, que sumiu e só retornou em 1930, 15 anos depois do seu primeiro avistamento e 4 anos depois do tiro na perna. Dessa vez, os fazendeiros pagaram um caçador profissional, pois há muito tempo eles já vinham tendo prejuízos financeiros por conta da perca do gado. Em fevereiro de 1930, inverno no hemisfério norte, o caçador profissional A.V. Cheney adentrou na mata junto com seus cães farejadores e viu com seus próprios olhos o enorme lobo branco. Ele atirou pouco abaixo do olho do lobo, que antes de falecer rosnou com o caçador. O caçador contou que quando o lobo estava em sua mira, ele pensou: que pena abater um animal tão inteligente. O lobo realmente era grande como um bezerro. Ele media 6 pés de comprimento, o que equivale a aproximadamente 1,80 m.
do focinho à ponta da cauda. Ele era um lobo solitário que já estava velho e que conseguiu marcar a sua existência na história do estado de Montana. Hoje, o lobo se encontra em exposição em uma cabana turística no condado de Judith Basin, em Montana, nos Estados Unidos. Não saia desse vídeo sem deixar o seu like e considere se inscrever. Me conta aí nos comentários o que você achou e se já conhecia essa história. Obrigado por assistir. Fui!